Amados irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, seja com a sua casa, seja com tudo que você fizer dentro da vontade do Senhor, amém? Eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, talvez você esteja vendo esse vídeo, é a primeira vez que você está entrando no canal, talvez esse seja o primeiro vídeo que você está vendo, tá? Eu quero lhe dizer que tem outros vídeos aí no canal, muito importantes também, tá? E eu gostaria de pedir para você se inscrever, para você compartilhar essa mensagem, para você deixar o seu joinha, tá? Quero deixar bem claro aqui que eu não tenho intenção nenhuma, gente, de monetizar esse canal, tá? Essa não é a intenção, ele não tem nenhuma finalidade financeira, mas esse canal é apenas para que a gente aprenda com o Senhor, com aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tá bom? Para você que já se inscreveu no meu canal, meu irmão, minha irmã, muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Eu vou pedir para os irmãos, gente, que vocês vejam o vídeo completo, tá? Porque a mensagem é uma mensagem, a palavra é uma mensagem que Deus vai falando ao longo de todo o vídeo, tá bom? Então tem muitas coisas que estão no final do vídeo que vocês não estão acompanhando, que vocês não estão recebendo. Por quê? Porque se você assistir 10, 5 minutos do vídeo, aquilo que o Senhor nos transmitiu no final do vídeo você perdeu. E tem coisas importantíssimas, né, gente? É igual uma refeição, a sobremesa vem sempre depois, né? Então, quem sabe Deus reservou a sobremesa para o final do vídeo e você tá perdendo a melhor parte, tá bom? Então, assista todo o vídeo, receba a mensagem, ore, tá bom? E que isso venha acrescentar a sua vida, tá? Deus abençoe grandemente, tá bom? Irmãos, essa semana Deus falou muito comigo através de uma parábola de Jesus e foi o que o Senhor nos deu para trazer essa semana aqui no canal, tá? É uma parábola que se encontra em Lucas, capítulo 12, começando no versículo 13, que diz assim, a parábola, gente, é a parábola do rico insensato, tá? E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E aí ele diz no versículo 15, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Gente, uma primeira coisa que eu quero ponderar aqui com você é que o seguinte, era a liberdade que as pessoas que seguiam Jesus tinham para abordar ele enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava ensinando, e de levar a ele as suas aflições, né? Jesus estava pregando provavelmente uma outra coisa. E aí esse jovem, ou esse homem, não sei, ele levanta e fala, Senhor, diz ao meu irmão que reparte a herança comigo, né? E aí, gente, o Senhor para e ouve o que aquele moço está falando. Jesus tinha paciência, ele tinha delicadeza, gentileza de ouvir da multidão aquilo que o afligia, aquilo que o incomodava, aquilo que lhe trazia sofrimento, né? E interessante ponderar aqui, gente, que assim, naquela época, o sistema que eles tinham naquela época para a herança é diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje, se um pai de família falece, todos os bens dele é dividido em partes iguais por todos os seus filhos, quer sejam dentro do casamento, quer sejam fora do casamento, desde que tenham sido reconhecidos no civil, né? Que seja registrado no nome dele, tá? Mas nessa época não. É nessa época que a herança ela era dividida de maneira assim, o primogênito ele tinha a maior parte da herança, né? E em alguns casos haviam alguns filhos que não tinham nada da herança, né? Alguns filhos herdavam tudo. Não sabemos o porquê, se o pai confiava mais naquela pessoa, se não via uma capacidade nos demais filhos para herdarem também, para administrarem os seus bens, mas o fato é que a lei naquela época era assim, tá? O filho primogênito, ele tinha 50% da herança, 70% da herança, enfim, né? Um exemplo disso é Abraão, né? Abraão dividiu a sua herança, ele deu a maior parte da herança
para Isaac, mas o seu filho Ismael, que era filho de Agar, também teve herança, né? Os filhos de Quetura, que depois que Sara faleceu, ele casou com Quetura, teve mais filhos, e a Bíblia diz que ele repartiu, ele deu presentes aos seus filhos, né? Mas a herança dele ficou para Isaac. É lógico que isso tem, gente, um cunho espiritual, né? Mas sim, isso aconteceu de fato no mundo físico também. A Bíblia relata isso, tá bom? Então a gente está falando dessa parte, é só para dar um exemplo. E o Senhor Jesus diz assim, porque quem me constituiu como juiz? Por quê, gente? Porque era um juiz quem decidia esse tipo de demanda, né, da sociedade. Mas aquele jovem, ele entendia que perante a justiça da sua época, ele não tinha direito. Nenhum juiz iria julgar a demanda dele a seu favor, por quê? Porque o juiz julgava com o que a lei lhe fornecia. E a lei naquela época era essa. Se ele ordenasse ao primogênito, vamos dizer assim, né? Ao herdeiro que compartilhasse, ele estaria contra a lei da sua época, né? Então, aqui, naquela época, partia-se, eu acredito, para o bom senso, né? Só que assim, regra é regra, lei é lei, né? Então, o primogênito, aquele que recebeu, ele estava embasado pela lei. O pai que deixou a herança estava embasado pela lei. Mas essa pessoa aqui, gente, ele estava incomodado com aquilo que regia, né? Aquilo que regia a sua sociedade, aquilo que regia a herança. Ele estava indignado com a injustiça, porque na mente dele ele estava sendo injustiçado. Era uma lei que não era justa, né? E aí ele enxerga no Senhor Jesus o que, gente? Ele enxerga no Senhor Jesus justiça, né? E Jesus não julga a causa dele como ele gostaria. A resposta que Deus dá para esse jovem, eu acredito que não apenas para esse jovem, porque eu creio que o irmão dele poderia estar naquela multidão, até porque pela resposta que Jesus dá aqui, ó, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quem possuía a herança era o herdeiro, aquele que havia herdado. Então, eu acredito que Jesus sabia, se aquele jovem estava ali, Jesus sabia, porque ele era Deus, ele sabia de tudo, né? E também o Senhor, ele fala para aquele jovem, por quê? Porque aquele jovem estava seguindo Jesus com uma preocupação, ele estava ouvindo a Jesus, mas havia algo no coração dele que o preocupava e que estava ligado a esse mundo, que era a injustiça que ele havia sofrido na repartição dos bens, na herança. Talvez essa pessoa aqui não tenha herdado nada do seu pai, né? E provavelmente o seu irmão não teve bom senso de compartilhar com ele. Então, o que Jesus fala aqui serve para ambos os lados, né? Tanto aquele que estava retendo, que não tinha bom senso de compartilhar com o seu irmão, como com aquele que seguia Cristo com a preocupação de que Deus resolvesse para ele algo que era, digamos que na visão de Deus, assim, materialista demais. Por quê? Porque o Senhor estava ensinando ali coisas do reino. Deus estava ensinando coisas celestiais. Jesus ensinava sobre as coisas celestiais, sobre como se livrar do pecado, sobre o que Deus havia feito pelo homem, sobre o que Deus tinha para o homem na eternidade, porque hoje nós temos a Bíblia, a gente conhece os planos de Deus, mas naquela época não era, né, tão conhecido como se tem o conhecimento hoje dos planos de Deus para nós, né, os planos eternos do Pai. Então, gente, ele conta uma parábola e ele começa dizendo assim no versículo 16. Propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aqui, gente, embora não esteja tão, tão claro para nós, não tem uma palavra aqui, mas a gente pode entender que esse homem, ele era insensato. Por quê? Porque ele era uma pessoa egoísta. Ele era uma pessoa que só pensava em si. Quando os celeiros dele ficaram pequenos para tudo aquilo que a terra produzia,
para ele não pensou, por exemplo, sei lá, vamos dizer, em ajudar as viúvas, que naquela época eram pessoas completamente abandonadas pela sociedade. Se ela não tivesse um filho, ela poderia morrer de fome ou mendigar o pão até a morte. Ele não pensou, por exemplo, no necessitado, no aflito, né, nos órfãos. Era uma pessoa que só pensava em si, em acumular para si. Uma pessoa que gostava, que sentia prazer no acúmulo das riquezas, né? Mas que essa riqueza era para o seu próprio benefício, para a sua própria satisfação, né? Para a satisfação da sua carne, do seu ego, e não para algo que fosse útil para o reino, tá? E aqui também, meus irmãos, eu entendo de uma forma, quando ele fala, eu vou derrubar os meus muros, os meus celeiros e fazer outros maiores, isso se aplica muitas vezes a nós, na nossa geração, nas empresas onde trabalhamos, né? Principalmente para pessoas que trabalham com vendas, empresários que têm grandes metas, né? Então, ele nunca está satisfeito com aquilo que a empresa dele está produzindo, com aquilo que o trabalho dele está produzindo. E, na verdade, as empresas, elas instigam muito as pessoas. Ah, você já alcançou aquilo que você queria, então as suas metas têm que ser não apenas superadas, você tem que colocar uma meta maior, né? A sua comissão foi X, então você tem que fazer um planejamento de ganhar mais X, o dobro disso. E isso vai exigindo das pessoas muito mais empenho, muito mais tempo, a ponto de sufocar as suas vidas, e que essas metas sejam o único foco das suas vidas, né? E aí ele diz o seguinte: e recolherei as novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Gente, eu estava ponderando sobre esse versículo aqui, é o seguinte: a nossa alma, ela é o centro das nossas emoções, das nossas sensações, ela é o centro dos nossos desejos, né? Então, é aqui, e eu ponderando sobre isso, lendo, pensando, e o Senhor falou para mim assim: é aqui na alma ou no coração. Alma e coração, muitas vezes, gente, eles estão relacionados à mesma coisa, tá? O centro das emoções, o centro das sensações, o centro dos desejos, tá? E o Senhor falou para mim assim: é aqui na alma, é nesse centro emocional do ser humano que estão todo tipo de soberba. A soberba da vida, a soberba da carne, né? A soberba dos olhos, as concupiscências, todo tipo de concupiscência está dentro da sua alma. Então, o que esse homem está dizendo aqui, gente, é que ele tinha o suficiente e que a alma dele não seria privada de nada. Todas as suas concupiscências ele tinha como satisfazer. Tudo aquilo que a carne dele, que os desejos dele queriam, ele pedissem para ele iria satisfazer. Tá? E ele não estava nem um pouco preocupado se isso iria agradar ou desagradar o Senhor. Né? E aí ele fala, descansa, come, bebe e folga. Então, o descanso dele, a confiança dele, aquilo no que ele confiava, eram os seus bens. Era nisso que ele pautava a vida dele, né? Não é diferente do que a gente vive hoje. Que as pessoas, quanto mais têm, elas querem mais, elas buscam mais, elas querem tesouros. Ela tem uma conta bancária de 1 milhão, mas ela tem que ter uma conta bancária de 5 milhões, porque ela quer ter uma vida regalada enquanto ela estiver aqui na Terra, ela não quer se privar de nada. E muitas vezes, gente, isso se torna o foco da nossa vida, não nos deixa enxergar mais nada ao nosso redor. E isso é muito perigoso, porque segundo o próprio Jesus disse aqui, isso é uma loucura, isso é uma insensatez. É assim que o Senhor enxerga essas pessoas, esse tipo de comportamento, né? E aí ele diz o seguinte, no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nesse versículo aqui, meus irmãos, eu entendo algumas coisas. Primeiro, que esse homem, eu acho que esse homem era um homem sozinho. Ele não tinha família, ele não tinha filhos, né? Portanto, ele não tinha herdeiro, ele não tinha para quem deixar isso. Porque se ele tivesse,
Deus não iria perguntar isso para ele. O que tens, para quem será o que você tem? É porque ele não tinha para quem deixar. Porque geralmente os pais trabalham muito pensando no futuro dos filhos, na faculdade dos filhos. Quando eu morrer, preciso deixar uma herança para os meus filhos, né? E ele faz disso, não que esteja correto, tá, gente? Mas pelo menos justifica trabalhar tanto. Ele tem uma preocupação com o futuro dos filhos. Mas esse homem, pelo que a Bíblia relata, ele não tinha ninguém. Então tudo que ele fazia, tudo que ele colhia era para o seu bel prazer, era para o seu próprio orgulho, era para a sua própria natureza humana, né? E o Senhor diz o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma. Isso nos fala, gente, de quanto a nossa vida é imprevisível. Do quanto, meus irmãos, a gente pode ser surpreendido. A gente pode acordar bem, a gente pode passar um dia tranquilo e à noite não tá mais vivo. Ou a gente pode deitar maravilhosamente bem, depois de um dia maravilhoso, de conquistas, de vitórias, e não acordar mais no outro dia. Acontece muito isso. Então o Senhor relata para esse jovem aqui sobre a brevidade da vida, sobre o quanto ela é imprevisível, sobre quanto a gente não tem domínio nenhum sobre o nosso futuro, nem sobre a nossa própria vida. Fala também, gente, da soberania de Deus sobre a alma, sobre a vida humana. Né? O que ele fala aqui? Que nós não podemos viver para o nosso bel prazer, nós não podemos viver para satisfazer a nossa carne, nós não podemos sobreviver para, nós não podemos viver para satisfazer as nossas próprias ambições. E eu quero dizer aqui, irmãos, deixar bem claro que Deus não é contra o ser humano prosperar. Deus não é contra o ser humano viver bem na terra, comer do melhor, viajar. Deus não é contra isso. A Bíblia diz que a prosperidade vem do Senhor. E a Bíblia também diz em Provérbios que para o homem comer o bem dessa terra, isso é dom de Deus, tá? Agora, o que o Senhor vem rebatendo com esse homem aqui, a insensatez dele, desfrutar, trabalhar, fazer disso o foco da sua vida sem se lembrar do Senhor. Sem entregar a Deus aquilo que é devido a Ele, né? A vida, a alma, a gratidão. Até porque a gente pensa, esse homem plantava e colhia por quê? Porque Deus dava. É Deus quem faz a terra produzir. É lógico que Deus não é injusto. Se ele plantava, se ele trabalhava, se ele investia, é justo que Deus dê a ele o fruto do seu trabalho. Não é diferente de hoje. Tem empresários que são riquíssimos, muito ricos, mas eles trabalham muito para isso, né? E Deus é justo. Deus vai fazer essa pessoa prosperar, porque Deus é justo, né? A pessoa está trabalhando, está se empenhando, pessoas que estudam, passam a vida inteira se preparando para uma faculdade, né, para uma medicina, para se formar no direito, para ser um juiz, para ser um excelente advogado. Deus reconhece o esforço e Ele retribui. Deus é maravilhoso, Ele não é injusto, né? Agora, e Deus não tá te dando, não é para você fingir que não tem não, é para você desfrutar mesmo. É para você comer bem, é para você passear, é para você viajar, mas não é para você que é um homem casado sustentar amantes, trair a sua esposa, né? Não é para você que é um solteiro gastar na vida regaladamente em prostituições, em devassidão, não é isso. Saiba que mesmo Deus te dando tudo isso, você tem que usufruir, viver de uma forma, de uma maneira que o agrade, porque haverá um dia em que a sua alma será pedida, e ela não vai ser pedida por mim, ou pelo seu pai, pela sua mãe, não, é pelo Deus que a criou, porque Ele a criou com um propósito, e Ele vai chegar o dia que Ele vai chamar essa alma. Sabe para que Ele vai chamar essa alma? Para prestar contas com ela, de como ela viveu aqui na terra, né? De como ela usou, de como ela usufruiu de tudo aquilo que Deus te deu, de tudo aquilo que Deus lhe retribuiu, como seu trabalho, como seu lar, seu casamento, a criação dos seus filhos, tudo isso vai ser prestado contas. O que você fez, o que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando na sua mão, né? E aí ele diz o seguinte, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, isso é muito tremendo. Esse versículo para mim é a cereja do bolo, como diz aqui em São Paulo. Porque, irmãos, tem pessoas que elas têm o dom
de juntar tesouros, né? Tem pessoas que são muito ricas, tem pessoas que têm o dom de trabalhar, tem pessoas que têm o dom de prosperar, tem pessoas que ficam ricas, não é roubando, é trabalhando mesmo. Deus dá inteligência, dá sabedoria, a pessoa se esforça, ela se dedica, ela se esmera na sua profissão, ela se esmera, né, naquilo que ela se capacitou e ela enriquece, ela junta muitos tesouros. Acontece, minha gente, que aquilo que é tesouro para nós, na nossa visão, não é o que Deus considera um tesouro. O dom que o Senhor te deu para trabalhar, para prosperar, para ganhar dinheiro, não é um tesouro para o Senhor. Deus não considera isso um tesouro. Não é errado você e eu prosperar e ter um tesouro na terra. O errado é não ter tesouros no céu para com Deus. O errado é não termos o que apresentar ao Senhor, tá? Aí se você me pergunta, irmã, mas que tesouro é esse? Irmãos, esse tesouro no céu não está ligado a ouro, a prata, até porque tudo que tem na terra é do Senhor, todo ouro, toda a prata. A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Pode estar na sua vida e na minha vida, mas é do Senhor. Tudo é do Senhor, até nós somos do Senhor, até a alma é do Senhor. Mas esse tesouro aqui, meus irmãos, como que a gente acumula um tesouro no céu? A Bíblia vai nos ensinar a como acumular esse tesouro no céu, né? A primeira coisa, o primeiro passo, aceitando Jesus como seu Salvador, reconhecendo que Ele é o único que pode salvar a sua e a minha alma. Ele é o único que pode, no dia que a nossa alma for chamada, Ele é o único tesouro que pode nos representar diante de Deus, né? Mas não é apenas isso. A Bíblia diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Isso está no Evangelho de João, tá? Ao passo que você aceita Jesus Cristo, esse é o primeiro passo para você começar a ter um tesouro no céu diante do Senhor. Essa é a primeira atitude, tá? Porque o tesouro dos céus são atitudes, né? São atitudes. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio que nos foi dada pelo Senhor, e esse livre-arbítrio é um instrumento nosso para tomar decisões, tá? Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós demos o primeiro passo, tá? Essa é a primeira atitude sua que vai ser considerada como um tesouro diante do Senhor. Reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, tá? Depois disso, gente, lógico, batizar nas águas. O que é batizar nas águas? Batizar nas águas, gente, é uma manifestação diante dos homens daquela decisão que você tomou no seu coração, na sua vida. A Bíblia diz que morre o velho homem e nasce um novo homem após o batismo. Mas, gente, eu entendo que não é bem assim, né, gente? Porque às vezes a pessoa desce as águas do batismo e sobe do mesmo jeito ainda. Mas aí tem uma caminhada. Por quê? Porque você tomou uma decisão de obedecer a Cristo. Então, a partir dali, não é que você vai sair dali completamente já transformado, nunca mais vai ser tentado pelo pecado, você nunca mais vai cair, não. Mas ali há um compromisso. Você está dizendo para Deus, Senhor, eu prometo ao Senhor que a partir de hoje eu vou me esmerar, vou me esforçar para viver te agradando, para viver, Senhor, dentro dos teus caminhos, dos teus propósitos. Como que você vai descobrir esses caminhos e esses propósitos? Na palavra de Deus, tá? Então, gente, às vezes a pessoa que sai, é batizada, mas ela sai, tem ainda alguns defeitos, alguns problemas, e vai ter para sempre, porque nós somos humanos, né? Agora, a partir desse momento, você não pode mais fazer do pecado, por exemplo, a sua escória. Né? Você decidiu largar o pecado e viver com Deus. Vai largando aos poucos, o Senhor vai capacitando dentro do seu esforço, dentro da sua dedicação a Deus, né? O próprio Deus vai te capacitando, Ele vai tirando, Ele vai te mostrando, e você vai sendo uma nova criatura a cada dia, né? Assumindo um compromisso de viver para Deus, viver por Deus, viver pelo propósito do Senhor, de ser na terra aquilo que Ele planejou para você ter. Eu não posso dizer que você nunca mais vai pecar. O que eu posso te dizer é que quando você pecar, o Espírito Santo do Senhor vai gerar em você o entendimento de que você pecou, você precisa se arrepender, e aí você se arrepende, você se humilha,
né? O Espírito Santo vai te dizer, não vai por aqui, porque esse caminho aqui tá errado, né? Você tem que tomar outra direção, e aí você vai tomar outra direção. E essas decisões e essas posições na caminhada com Cristo, ele vai constituindo um grande tesouro, né? Porque aquele que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas por quê? Porque aquele que crê em Jesus Cristo, automaticamente ele vai se batizar. Ele vai aceitar morrer para o mundo para viver para Deus, tá? Primeiro ele tem que ter esse entendimento. Segundo, ele entende que o seguinte, o batismo, ali no batismo, ele está aceitando morrer para o mundo, morrer para si mesmo, para viver para o Senhor. Né? Então, a pessoa que é batizada, a pessoa que toma esse passo, que toma essa decisão, ela tem que ter em mente que a partir dali, a sua vida não pode mais ser a mesma. Né? E ela vai viver como alguém que assumiu uma aliança com Deus, assumiu um compromisso com Deus, de a partir daquele momento viver para o Senhor. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro diante do Senhor. Isso é um tesouro perante o Senhor, né? Porque quando chegarmos diante do Senhor, quando Ele chamar a nossa alma, o Senhor sabe que ali há um tesouro. O Senhor sabe que houve uma caminhada de renúncia, uma caminhada de vida, uma caminhada onde você lutou dia após dia para honrar, que com a força do Senhor, que com a presença do Espírito Santo você venceu dia após dia, negando a sua carne, né? Negando a você mesmo, tomando a posição de viver de uma maneira digna daquele que professa a fé em Jesus Cristo. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, eu vou te falar uma coisa para você que desfruta de muitos bens na terra. Glória a Deus, minha irmã, que você prospere sempre, tá? Que Deus te acrescente muito, que você prospere muito em tudo que você fizer. O Senhor te abençoe. Esse é o desejo do meu coração para você, meu irmão, que é um empresário. Que Deus multiplique sempre a sua empresa, tá? Mas que você se lembre sempre de abençoar seus funcionários, por exemplo, de abençoar as pessoas da sua igreja. Talvez a sua igreja esteja passando por dificuldades, tem irmãos passando dificuldades, então você tem condições de doar 100 cestas básicas, 500 cestas básicas para aqueles que estão passando necessidade, tanto da igreja quanto fora, porque tem muita gente de fora da igreja, gente, que quando está em dificuldade financeira vai buscar ajuda na igreja, né? Se você pode, lembre daquele que necessita, isso vai ser um tesouro para você no céu. Tá? Se você conhece alguém, por exemplo, que está desempregado, você tem uma empresa, mesmo que aquela pessoa não tenha todas as qualificações, põe ela para trabalhar com você, em algum lugar encaixe ela, dê oportunidade de crescer, de estudar, isso vai ser um tesouro para você na terra ou no céu, né? Deus vai te acrescentando e você vai acrescentando o seu tesouro no céu com aquilo que o Senhor te dá. Não faça igual esse homem louco, insensato, não, que pensava só nele, que pensava só na riqueza dele, na própria satisfação, naquilo que iria alegrar a sua alma, suas próprias concupiscências, porque quando ele fala, tens muitos bens, né? Viva, coma, viva bem, ele está falando das suas concupiscências, está falando do seu estômago, tão somente não, mas da concupiscência da carne. Tudo que ele quisesse, tudo que o mundo oferecesse, ele poderia gozar. Tá? Não seja como esse homem, tá? Mas para nós, por exemplo, que não somos muito providos assim de riquezas, de tesouros, né, da terra, não tem muito dinheiro, não pense que você não tem condição de ter no céu um tesouro grande. O nosso maior tesouro no céu é a obediência à palavra de Deus. Nosso maior tesouro no céu, gente, as atitudes, né, aceitar Jesus Cristo e obedecer a palavra dele, não o nosso bel prazer, não do nosso próprio jeito, mas do jeito que o Espírito Santo vai instruindo, do jeito que o Espírito do Senhor vai manifestando, do jeito que a palavra de Deus vai te esclarecendo, porque essa palavra é vida, né, ela é viva e eficaz. Se ela não produz eficácia em você, tem alguma coisa errada com você, não é com a palavra não, porque ela é viva e eficaz.
tá? Ela produz eficácia, mas ela não produz eficácia só para curar o seu corpo, ela não produz eficácia só para enriquecer a sua conta, ela não produz eficácia somente para abrir as portas que estão abertas. A principal eficácia da palavra de Deus é a transformação do homem de dentro para fora. A sua conta pode estar transbordando, as portas podem estar abertas, mas se essa palavra não está transformando você de dentro para fora, tem alguma coisa errada. Põe o joelho no chão, ore, põe a cara no pó, jejua, tá? Porque se você veio do mundo e continua do mesmo jeito que estava no mundo, sua conta pode ter mudado, seu carro pode ter mudado, você pode estar morando numa casa melhor, mas você ainda não tem um tesouro no céu. Tá bom? E eu também. Todos nós. Isso aqui é pra nós. Isso aqui é primeiramente pra mim, gente. Depois pros outros, tá? Porque primeiro eu recebi isso do Senhor, esse alerta, né? E aí vou passando pra vocês aquilo que o Senhor também me instruiu. Isso aqui é pra nós, tá? Então, gente, o que Deus está nos dizendo aqui é que nós precisamos ter tesouros para com o Senhor. Precisamos ser ricos para com o Senhor, tá? A Bíblia diz em Tiago que a fé sem as obras é morta, né? Mas não é obra de você saciar a fome, não é obra de você... Não, isso é obras também de mudança, obras de obediência, obras de transformação, obras de abandonar o pecado, obras de entrar com o Senhor na vontade dele, não de dizer, Senhor, essa é a minha vontade, eu vou viver assim. Mas não dizer, Senhor, qual é a sua vontade para que eu viva conforme a sua vontade. É isso que o Senhor está nos falando. Meus irmãos, que a partir de hoje nós venhamos ter um empenho no nosso coração de juntar tesouros para com o Senhor, em obediência à sua palavra, tá? Buscando mais do Espírito Santo, sensibilidade para entender, né, a palavra do Senhor e obedecê-la. E assim, irmãos, nós vamos ter sim um grande tesouro no céu. E quando a nossa alma for chamada, como a alma desse insensato aqui, nós teremos um tesouro. Nós teremos um tesouro com o Senhor, baseado nas nossas decisões, baseado na nossa obediência, baseado, meus irmãos, naquilo que o Senhor quer para nós e que a gente obedeceu, né? É lógico, meus irmãos, que nós somos falhos, vamos ser para sempre. Mas Deus tem expectativas a nosso respeito. E a expectativa do Senhor conosco é que a gente vá reconhecendo os nossos pecados, vá se arrependendo e vá abandonando, porque arrependimento é isso, é abandonar o pecado, não é um sentimento, não é uma sensação. A gente se arrepende, a gente entende que errou, que pecou, se arrepende, na nossa força a gente não consegue, mas o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é ele quem nos guia toda a verdade. Peça ao Espírito Santo para te conduzir pela verdade, porque só no caminho da verdade você vai ter um tesouro com Deus. E eu também, só sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por que será que o Senhor não disse que era o pastor que iria nos guiar? Por que a toda a verdade? Por que o Senhor não diz que é o nosso irmão em Cristo? Porque são falhos também. É só o Espírito Santo quem pode nos guiar a toda a verdade. Ainda, meus irmãos, que seja difícil, ainda que seja muitas vezes doloroso, mas ele vai manifestar aquilo que é a verdade. E se você seguir o Espírito Santo por essa verdade que ele vai te manifestar, você e eu, nós teremos sim um tesouro precioso para com Deus no céu. Amém? E quando o Senhor nos chamar, nós teremos esse tesouro para gozar lá na glória com o Senhor, com Jesus, com os anjos. Amém? Meu irmão, você que não conhece o Senhor Jesus ainda, eu quero te convidar. Aceite a Jesus, comece hoje a juntar esse tesouro na sua vida, reconhecendo Ele como seu Salvador. Tá? Andando nos caminhos do Senhor, procure uma igreja séria, pergunte ao Espírito Santo, em qual igreja o Senhor me quer para congregar. Não posso falar para você, vá para a primeira igreja que você encontrar, porque com toda tristeza no meu coração eu falo, não é assim, tem igrejas que é só a misericórdia, só o sangue do Cordeiro, mas o Espírito Santo vai te guiar a um lugar aonde ele ainda tem a liberdade de manifestar a verdade. Amém? Então você vai ser alimentado, seja batizado em nome de Jesus, assuma dentro do seu coração e também perante a sociedade, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê, confessa com a sua boca, não é apenas crer com o coração, tá? Isso é um engano.
A gente crê, aquele que crê confessa diante dos homens, diante de Deus, diante do Senhor e da sua igreja. Batiza e a partir daí vai viver uma nova vida com o Senhor. Você não vai sair dali perfeito. Você vai sair daquelas águas ainda sendo um pecador, mas sendo um pecador comprometido a dia após dia e abandonando o seu pecado e vivendo só para Cristo. Naquilo que o Senhor for te esclarecendo, naquilo que o Senhor for te falando, você vai obedecendo ao Senhor e assim você vai sendo transformado, assim você vai ser uma nova criatura que vai andar no Espírito, porque se não andar no Espírito não tem jeito, você pode andar, pode até estar na igreja, mas se não estiver andando no Espírito do Senhor, fica complicado ter um tesouro no céu, tá? Para você, meu irmão, meu querido, que já esteve na casa do Senhor, que já conheceu, né, o Senhor, que já teve um tesouro no céu, que diz, irmã, já fui um cristão, fui um pastor, fui um pregador, fui um evangelista e hoje estou no mundo. Meu irmão, ainda dá tempo, corre para Jesus, volta para o Senhor. Volta a juntar o seu tesouro no céu. Jesus não esqueceu de você, não. Hoje você pode estar como esse louco aqui. Mas o Senhor te oferece uma oportunidade de voltar e de continuar juntando o seu tesouro no céu. As portas do Senhor não se fechou para você. Volte para Jesus agora. Continue trabalhando pelo reino dos céus. Continue trabalhando para juntar um tesouro na glória. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Eu quero te agradecer a você que chegou até aqui, que assistiu todo o vídeo. Parabéns. Que esse vídeo venha realmente dar a você e a mim também sabedoria para a gente juntar um tesouro no céu, na glória do Senhor. Amém? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, de compartilhar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.